Quem diria que K-pop iria salvar o mundo dos demônios? As contas serão banidas. Então presta atenção antes de mexer com nós, tá? Porque aqui é ARMY pra sempre. Porque nós, né, não é kids igual vocês. Nós é uma família. Vai ver que aquela ARMY de 13 anos que vivia querendo namorar o Jimin e que insistia em ver a foto impressa dele pra você, tinha razão. Mas vamos ver como em Guerreiras do K-pop isso é possível. Oi, eu sou Sibila Moser, sou neuropsicóloga e psicanalista. E nesse vídeo vamos analisar o que acontece quando você é o que você odeia. É claro que eu tô falando de Rumi, a protagonista de Guerreiras do K-pop, que é uma caçadora de demônios, que é um demônio. Na animação As Guerreiras do K-pop, a gente tem uma história de três guerreiras que, na verdade, estão ali ocupando cargos que são herdados de outras gerações. Elas têm uma grande função, que é eliminar os demônios e salvar a humanidade, salvar todo o planeta. Mas, o que a gente consegue perceber logo no começo da história? Né? Que elas estão ali numa batalha e a arma que elas têm é a música, são as vozes que elas têm, além, claro, de grandes habilidades como guerreiras, como lutadoras. Mas o que acontece, logo no começo dessa animação, que a gente percebe, é que existe o outro lado, né? Na verdade é uma história de bem e mal, de luta do bem contra o mal. O que a gente percebe é que tem a entrada de uma outra banda, de um outro grupo de meninos, os Soulja Boys. Eles são demônios, né? E eles estão lutando do lado oposto dessa grande guerra entre o bem e o mal que existe ali naquele contexto. Mas a gente tem uma personagem que é especial e que é diferente um pouco das outras porque ela é meio demônio, né? A Rumi, ela sofre muito porque ela foi, né, foi dado para ela esse poder de ser uma guerreira, de ser uma defensora, de proteger, né, todas as almas, mas ela também tem a marca do demônio. E o que acontece é que esse grupo de meninos que vem, que são demônios, que vêm também para cantar e usar as vozes deles também para dominar as pessoas e trazer as almas dessas pessoas pro lado ruim, né, pro lado do mal, eles também percebem que ela é uma demônio. E ela sofre muito porque ela tem que esconder essas marcas. São marcas que aparecem na pele dela, aparecem no corpo, são marcas que não desaparecem. Ela tem a grande esperança de conseguir, com essa luta com as suas duas amigas, vencer o lado do mal, vencer os demônios, destruir os demônios e com isso apagar as marcas do demônio que ela tem no corpo dela, que ela carrega no corpo dela. Essas marcas que ela tem, ela herdou também do pai. Na história não fica muito bem explicado como que foi essa relação do pai com a mãe, se eles se amaram, né? Se foi um encontro de opostos ou se foi alguma outra situação, enfim, que ficou aí com as pontas soltas na história. O importante é que a gente sabe que ela tem vergonha de carregar essa marca de demônio. Ela tem vergonha de carregar uma marca que não condiz com quem ela considera quem ela seja. Né? Ela se considera uma pessoa do bem. E de fato ela é uma pessoa do bem. Mas aí ela tem esse encontro com o Soulja Boys e aí ela começa a confiar num dos rapazes do grupo, que também tem lá suas questões pessoais e que gostaria muito de sair também dessa condição de ser um demônio, porque ele tem o peso da culpa. Ele carrega o peso da culpa de ter abandonado a própria família, abandonou a mãe, abandonou a irmã, em troca de ter uma vida confortável. A culpa faz com que ele não acredite na capacidade que ele também tem de se tornar uma pessoa melhor. Então, ela desperta nele um sentimento de amor e de confiança e de esperança. Mas, por outro lado, o demônio que está lá do outro lado, devastando a mente e as almas de todas as pessoas, força e convence ele de que ele não tem salvação. E coloca ele para atuar de uma maneira a fazer com que ela caia numa armadilha onde vai aparecer quem ela é de verdade para todos e para as amigas também que confiavam tanto nela. Depois disso, o que acontece? Depois disso, nós temos aí a situação de que as meninas descobrem que ela também tem as marcas do demônio
e começam a não confiar e ter medo de que ela também possa ser alguém que na verdade estava ali agindo como um agente duplo. Mas aí agora a gente vai falar de um outro ponto que é muito importante nessa história toda, sobre a personalidade, sobre essas características que a Rumi carrega. A característica que a Rumi carrega e por toda a história e demonstra pra gente por toda a história dela, não é simplesmente a vontade, a necessidade de vencer o mal que está no mundo e de proteger as almas de todas as pessoas que estão ali dependendo dessa guerra intensa dos demônios e das guerreiras. A Rumi, na verdade, carrega uma questão pessoal muito profunda que todos nós carregamos. Nós temos nosso lado luz, se é que a gente pode chamar assim, e nós temos o nosso lado sombra. É uma bela forma de ilustrar essa situação. Mas a Rumi carrega marcas que ela não consegue retirar do corpo dela, são marcas visíveis. E psicologicamente falando, a Rumi, ela também tem essa necessidade de se esconder, né? Então ela esconde essas marcas, ela nega quem ela é. Ela nega essa outra parte que ela carrega. E todos nós fazemos um pouco isso, né? Nós queremos mostrar o nosso melhor lado para as pessoas, a gente quer mostrar nas redes o quanto a gente é legal e as coisas bacanas que a gente faz e tudo mais. E quando conhece alguém, a gente mostra também ali o nosso melhor lado, ou a gente até não mostra o nosso melhor lado, mas a gente mostra aquele lado que a gente acha mais importante de ser mostrado. Às vezes a gente se mostra muito corajoso, às vezes a gente se mostra muito educado, às vezes a gente se mostra aquela pessoa que fala mesmo, né, que não tem papas na língua, mas no fundo a gente sempre está escondendo alguma coisa que às vezes a gente não tem capacidade ou condições de fazer essa leitura, entender o que é e incorporar essa característica ou características, vamos dizer assim, negativas, né, incorporar elas no nosso dia a dia, na nossa maneira de agir, como se fosse assim, fazendo as pazes com esses monstros internos, com esses demônios internos que nós carregamos. A Rumi, ela sofre desse mal, ela tem um trauma, ela carrega no corpo dela marcas que não foram elas, né? Não foi ela que causou dentro dela. Na verdade, aquelas marcas também não vieram de fora, né? Não veio do mundo externo, veio da sua própria criação. Na história, ela luta contra todos que têm a marca do demônio, mas ela também é um pouco demônio. Embora ela não demonstre isso nas suas características pessoais, sendo uma pessoa muito boa, querendo o bem para todos e lutando pelo bem, ainda assim, a sua marca de demônio denota justamente esse lado que ela tem tão guerreira, tão forte e tão corajosa. Se ela pudesse perceber essa característica dentro dela, seria muito mais fácil ela compreender quem ela é sem carregar tanto sofrimento. Mas não é tão fácil assim. É claro que não é tão fácil assim. Na história, ela sofre muito. Ela tem medo de ser descoberta. Ela tem medo de perder os amigos. E quando ela encontra um outro demônio que tem dentro de si uma essência positiva, uma essência também de afetos positivos, os dois acabam dando força um para o outro. A voz que ela começou a perder por não estar conseguindo ser quem ela é de verdade, na presença desse rapaz, que é o vocalista lá do Saja Boys, ela começa a se reencontrar com a sua verdadeira essência, começa a aceitar quem ela é. Isso diz muito também sobre quem a gente é e como a gente funciona e sobre o que eu vejo na clínica o tempo todo. Em psicanálise, a gente observa fatos lá dos primórdios, do início, da fundação do que é a psicanálise. Esse se traz como um sintoma comum. A dificuldade, por exemplo, de ter a voz, né, quando você não assume os seus desejos. Na época de Freud, a gente tinha isso. Quem quiser dar uma pesquisada vai encontrar. Esses seriam os sintomas histéricos, né? Sintomas que ele estudou naquela época para tentar entender assim, coisas que aconteciam no corpo das pessoas, né? Sintomas físicos que não tinham nenhuma explicação neurológica em seu tempo. Ainda hoje, a gente observa que muitos sintomas acontecem sem ainda uma causa neurológica. Então, a causa era emocional. E isso combina perfeitamente com o que a Rumi viveu na história,
porque ela não estava sendo quem ela era. Ela não podia falar quem ela era para as pessoas, porque senão ela ia perder toda a credibilidade que ela tinha. Eu acho que elas entenderiam. Não, Rumi. Nada vai mudar até suas marcas desaparecerem. Mas o seu grande poder, que estava na voz, que estava na música, que era o meio pelo qual ela ia com as suas companheiras vencer o mal e derrotar os demônios, a sua voz começou a desaparecer, porque ela não conseguia falar quem ela era. E por mais que ela tentasse esconder isso dentro dela, existe algo que a gente chama de o retorno do recalcado. O retorno daquilo que você reprime, o retorno daquilo que você joga para o seu inconsciente. É o retorno daquilo que você nega, daquilo que você não enfrenta, daquilo que você não suporta, daquilo que acontece no seu mundo e você não consegue se dar conta do que é. E pela força com que isso vem e te ataca, né? Te ataca emocionalmente, te ataca nos seus afetos, você tem uma barreira, é uma defesa, um bloqueio mental, que você fala, eu não vou pensar nisso, eu não quero saber disso. E aí você elimina aquilo parcialmente da sua mente, mas aquilo retorna. E quando retorna, retorna com muita força e pode retornar em forma de sintoma. Então, ela não conseguir falar, ela não conseguir ter a voz para o canto, no caso da história dela, da animação das guerreiras, é muito psicanalítico. É onde a gente consegue entender que ele tem um sintoma importante e que a hora que ela encontra com o rapaz e eles têm ali aquele momento mais profundo, de amor, de encantamento, ela começa a recobrar quem ela é e começa a ter forças de ser quem ela é, porque ela está confiando justamente num demônio, que é muito parecido com ela. Mas então, né, se você percebeu aí em você coisas que você não gosta em você, que você gostaria que fosse diferente, que é uma característica da sua personalidade, mas que você gostaria que fosse outra coisa. O que é que a gente faz quando a gente descobre que a gente tem alguma coisa que a gente odeia na gente? No caso da Rumi, ela ficou com muito medo de ser descoberta. E foi descoberta, né? Foi descoberta pelo grupo dos Saja Boys e foi descoberta pelas amigas, quando caiu na armadilha. E aí parecia que tudo ia dar errado, né? A força delas acabou, o demônio começou a ganhar força, começou a ganhar terreno. E aí o que isso significa, né? Será que ela estaria, por ser descoberta, estaria sendo derrotada? Será que ela, né, nessa descoberta, ela se entrega e acaba desistindo de tentar lutar por esse seu outro lado, que é o que a motiva, que é o que a faz desejar ter um lugar no mundo, de importância, de fazer o bem? Quando a gente analisa essa parte, é tão bonita na animação, porque é justamente isso. Ela tem um lado demônio. Quando ela é descoberta, ela perde a sua força, ela perde a sua esperança. Ela até retorna naquele outro lugar e totalmente sem esperança nenhuma. E aí parece que nesse meio tempo, né, os demônios estão tomando conta de todas as almas, estão arrebanhando todas as pessoas para o lado deles. Mas o reconhecimento, o mais importante de tudo, reconhecer que ter uma parte em si que você odeia e que parece que te liga a tudo de ruim que tem no mundo, na verdade pode ser justamente aquilo que vai te dar força. Força para continuar lutando e para continuar sendo essa outra parte que você tem, que é a parte que você gosta, que é a parte que te faz bem e que é a parte que faz com que as pessoas boas e as coisas boas aconteçam com você. É uma arte, a arte de fazer as pazes com o seu lado ruim, sem se entregar, sem se deprimir, sem desistir da vida que você quer viver, do jeito que você quer viver a sua vida. Então, essa animação, por mais que seja assim uma animação que a gente entende quase como infantil, né? Tem muitas crianças que assistem esse filme, ela traz uma mensagem muito profunda. Uma mensagem sobre você entender quem você é, você ter uma identidade, você lutar para que todas as maneiras que o mundo encontra de fazer com que o seu lado ruim aflore, que você lute, persevere, faça as pazes com esse lado ruim. Não acredite que você é só isso, é só esse lado ruim.
e possa fazer então uma harmonia, criar uma harmonia, um encontro das suas duas partes, dos seus dois lados. Mas o legal dessa história toda é que, eu vou dar um spoiler, no final da animação As Guerreiras do K-Pop, no final tudo dá certo. No final tudo dá certo. Acredito que porque no final ela tenha entendido que realmente a grande força que morava dentro dela não era a força do demônio, né? Era a outra parte da essência dela que era mais forte e mais resistente e fazia com que ela, aliada a essa faixa, essa faceta, né, de demônio, fazia com que ela fosse tão forte e tão coerente com as ideias dela, tão coerente com as atitudes dela. Sim, sim, no final tudo dá certo. Tudo dá certo quando a gente consegue ter esse momento de reflexão e de olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções de uma forma avaliativa, reflexiva, quando a gente consegue conversar com a gente mesmo, né? Eu sempre digo para as pessoas, escreva. Escrever cognitivamente é bom porque a gente consegue recobrar funções neurológicas que a gente está perdendo com o excesso de telas, né, de somente digitar ou receber as informações pela tela. Escrever com a mão ativa áreas cerebrais que ajudam a gente a compreender coisas que a gente está aí com as gerações perdendo essa capacidade. Então, se você tem dúvidas, se você tem medos sobre a sua parte escura do seu ser, escreva ou converse com alguém que seja capacitado, habilitado, que saiba te escutar. Bom, chegamos ao final aqui hoje do nosso vídeo. Acompanhe o nosso canal. Esse é o primeiro vídeo do meu novo canal, que aqui a gente vai falar mais, né, sobre filmes, vamos analisar aí os personagens de filmes, fazer uma pequena reflexão sobre as características da personalidade desses personagens. E então aproveito para pedir para vocês, né, curta aqui já, se inscreva, ative o sininho, comenta, dê aí as suas sugestões para que a gente monte aqui novos roteiros falando sobre filmes interessantes e personagens interessantes, sempre sob o aspecto psicológico, psicanalítico. Esteja comigo e até o próximo!